Olá, pessoal. Eu comentei no último vídeo que frequentemente nós fazíamos excursões no âmbito do curso de idiomas preparatório para o curso militar, e nessas excursões, passeios, visitas, viagens, foram colhidas muitas das experiências que eu vou compartilhar aqui. Então, para que a gente possa entender como que funcionava esse curso, hoje eu vou conversar sobre o curso de idiomas, como que ele foi realizado, quais eram as características, qual era a sua estrutura, a sua organização e a constituição das turmas com quem eu tive o prazer de conviver nessas duas oportunidades. Então, esse curso ele era realizado no Instituto Federal de Idiomas da República Federal da Alemanha, ou em alemão Bundessprachenamt. Significava basicamente um órgão do Ministério da Defesa vinculado ao comando das Forças Armadas, mas era uma estrutura civil. Então, nesse curso, nós, como estrangeiros, estudávamos alemão como uma língua estrangeira, mas era constituído de 3 estruturas. A primeira estrutura, então, uma divisão de idiomas, onde os alemães aprendiam línguas estrangeiras, particularmente as línguas relativas ao emprego deles. Então, por exemplo, na época da Guerra Fria, era estudado muito o russo, as línguas eslavas. Mas, posteriormente, por ocasião da Guerra da Sérvia, da Guerra da Bósnia, foram estudadas, então, as línguas da antiga Iugoslávia. E hoje tem toda uma gama. Também foi estudado albanês, sempre teve o ensino de línguas latinas ou do próprio inglês, tá? Além das línguas asiáticas, particularmente agora o coreano e o chinês acima de tudo, que é a nova tendência mundial. Tá? Espanhol também é uma língua muito bem falada, mas de uma maneira geral nós vamos focar aqui nesse ensino do idioma para os estrangeiros, para que pudesse fazer os cursos militares lá na Alemanha. Além dessa parte da divisão de idiomas, há uma divisão que trata da parte de tradução. Eles dividem em 2 vertentes. Uma da tradução por escrito, em alemão é Übersetzung, e a outra que é a parte de você interpretar oralmente, né? Fazer aquela tradução, como nós falamos, a simultânea ou consecutiva, enquanto uma pessoa fala, ela é chamada de Dolmetschen. Então, essas 2 características da tradução, e eles trabalham isso numa única divisão. Eles fazem também um trabalho especial, a preparação das tropas alemãs que vão participar das forças de paz, a pesquisa de termos técnicos. Agora, recentemente, eles lançaram um vocabulário do Covid-19 em 7 idiomas, nos idiomas que eles consideraram mais importantes para que as tropas, então, alemãs no mundo todo, ou para que aqueles que tivessem que conviver com essa doença, soubessem, então, se comunicar e pudessem trabalhar nesse sentido. Tá? Os alemães, então, eles fazem esse curso, e esse curso ele é padronizado pela OTAN. Há 4 níveis, nível 1, 2, 3 e 4. O nível 4, então, nem vou comentar porque é considerado o nativo fluente. Então, não há um curso preparatório para o nível 4. Ele já é considerado, então, somente para aquele que é nativo ou aquela pessoa que se destaca no nível 3 acima de 90%, ele pode realizar essa prova do nível 4. Nível 1 é aquele elementar, é a sua capacidade básica de se comunicar. Então, a forma de tratamento, os cumprimentos, a parte do tempo, aqueles assuntos bem simples que capacitem a pessoa, então, a não morrer de fome. O nível 2, esse nível intermediário, é um nível que já te dá a condição de você se comunicar bem, de uma forma fluente, usando uma linguagem um pouco mais trabalhada. O nível 3 já é uma linguagem de um alto nível. Tá? Então, para os cursos militares, é exigido a habilitação no nível 2. Nível 1, ele nunca é um fim em si mesmo. Ele é apenas um curso inicial, a primeira fase, para que possa prosseguir para os demais. Tá? O nível 3, já por ser um nível alto, é exigido para aqueles militares ou civis que venham cursar universidades na Alemanha. Ela tem 2 universidades militares e também alguns outros convênios que possam ser realizados, onde esses alunos estrangeiros podem também realizar esse curso. Então, exigido o nível 3. E também para o curso de Estado-Maior. Então, para os cursos na tropa, é o nível 2. Para universidades e cursos de Estado-Maior, aí sim nós temos o nível 3. Tá? Nós trabalhamos sempre as 4 capacidades de expressão. A parte oral, de falar, de ouvir, ler
e escrever. Então, o foco sempre é a comunicação. O curso não se destaca assim por estudar com profundidade a gramática. A gramática ela é estudada naturalmente à medida que o curso se desenvolve. Nós trabalhamos com temas. Então, esses temas são pré-determinados em cada nível e se aproveita, então, o tema para que sejam explorados esses aspectos gramaticais. São vários professores que se revezam, normalmente são dois, onde um dá uma trabalhada um pouco mais profunda na gramática e o outro professor, que seria o professor coordenador daquela turma, então ele tem essa visão do todo e vai coordenando com os demais professores para que os objetivos sejam atingidos. Então, nessas duas oportunidades, eu convivi com essas pessoas de diversos países, nos diversos níveis de idiomas. Então, temos países que, pela proximidade, pela influência cultural, eles já estudam, inclusive, o alemão na escola. Então, para os países dos Balcãs, eles já vêm, normalmente, com grande conhecimento do idioma, já estão acostumados. As firmas que prestam serviço na Alemanha na área de energia, comunicações, já são firmas da Alemanha que trabalham, então, nos Balcãs, em proveito desses países. Então, é comum para eles já ter o contato com o idioma alemão. As companhias aéreas também, normalmente, ou são alemãs ou austríacas, como eles fizeram parte do Império Austro-Húngaro até a época da Primeira Guerra Mundial, também já tem essa ligação histórica. As turmas são organizadas de maneira que não haja mais que 12 pessoas por sala. A sala, então, fisicamente só comporta 12 pessoas. Esse é considerado um número adequado para o ensino nesse nível. São usados meios modernos, computador, acesso à internet, tanto para o professor quanto para os alunos na própria sala de aula, laboratórios, tanto de mídia quanto a parte de livros, também acesso à internet. Tudo isso é disponibilizado para que a gente possa ter a melhor capacidade de aprender esse idioma. As aulas são pela manhã, 5 tempos de aula. À tarde, após o almoço, o tempo é livre. Mas se considera que à medida que eu assisto TV, eu vá a algum local, vá no shopping, faça compras, vá ao cinema, interaja com outros alunos no idioma alemão, que eu já estou estudando, que eu já estou me aclimatando, que eu já estou aprendendo a me comunicar. E esse é o objetivo principal, como eu expliquei, mais do que o conhecimento gramatical, a capacidade de você se expressar, de você compreender um ao outro. Então, é incentivado também o contato com famílias alemãs por meio de padrinhos, programas de intercâmbio. E nós temos, então, toda quarta-feira, uma visita, uma viagem, uma excursão, onde a gente complementa esse estudo. Então, quarta-feira é o dia que a gente tem essa atividade de ensino já regulamentada, e sexta-feira todas as Forças Armadas Alemãs fazem meio expediente, então não há expediente. Mas, então, na segunda, na terça e na quinta, a tarde é livre. Há ginásios, áreas de esportes, piscina aquecida, onde nós também podemos utilizar e interagimos com os alunos. Então, por exemplo, toda terça e quinta, às 15h30, há o jogo de vôlei. Lá no ginásio já é reservado para quem joga vôlei. Na época, então, eu jogava vôlei sempre com o pessoal. E nessa conversa, a gente também se comunica e desenvolve essa capacidade de saber se expressar, de saber interagir, então, com as pessoas de todas as nacionalidades. No curso que eu fiz agora, preparatório para o curso de Estado Maior, eram 56 alunos de 39 países diferentes, mais os alemães que se juntaram a nós, e também havia austríacos e suíços que completaram um time. Então, olha só que coisa interessante, 39 países diferentes interagindo, estudando alemão em conjunto. Isso que fazia a dinâmica ser perfeita, onde nós conhecíamos um ao outro, nós sentávamos à mesa no almoço e éramos obrigados a conversar em alemão. Nós praticávamos esportes, íamos nessas atividades todas extracurriculares, e sempre o foco era o desenvolvimento do idioma. Além desses temas que seriam rotineiros do dia a dia, há sempre uma preocupação de que a gente compreenda a estrutura política, econômica, social, a história, a geografia da Alemanha, para que a gente possa compreender como que eles pensam, como que eles agem, como é o dia a dia da Alemanha. Uma das disciplinas nós estudamos exatamente sobre a mídia. Então nós entendemos como são os programas de TV na Alemanha.
Mas o que tem a ver isso aí? Nós vamos aprender o que com um programa que é típico alemão? Justamente por que eles gostam daquele programa? Por que aquele programa é feito? Então, aqui no Brasil, fazendo uma comparação, a gente explicaria para o estrangeiro por que nós temos o Silvio Santos, que está há não sei quantos anos, 50 anos na TV, contando essas histórias daquele seu jeito. Muitas pessoas gostam, muitas pessoas são totalmente contra, mas ele faz parte da história. Um exemplo assim de como que a gente, entendendo a história, a cultura, a maneira de ser, estudamos todos os estados da federação, o sistema político federativo, estudamos também como é que é o sistema de ensino na Alemanha, e tudo isso a gente seria capacitado, inclusive, para se tornar um cidadão alemão. No final do curso, nós fizemos também um simulado, como se fizéssemos a prova para sermos cidadãos da Alemanha. Um outro ponto importante, que este curso ele tem realmente um nível de exigência muito alto. Nós somos cobrados, tá, por fazermos os trabalhos, por fazermos as apresentações cotidianamente. Alguns países que vão em pessoas de um maior número, ou então países que têm idiomas semelhantes, da antiga União Soviética, da antiga Iugoslávia, por exemplo, eles têm uma tendência de se reunir nos grupos após o trabalho. Então, muitas vezes o pessoal, durante o final de semana, se reunia, saía, então, para se divertir, e voltava na segunda-feira e já tinha esquecido praticamente tudo que tinha aprendido durante a semana. Tá? E, logicamente, tinham atenção chamada, eram orientados de que eles não podiam abandonar, porque o objetivo, o foco, era aprender o idioma para serem capacitados para fazer, então, depois o curso militar em prosseguimento. Normalmente, em média, 10 a 15% são reprovados. Eu fiz as duas vezes direto o nível 2, eu nunca fiz o nível 1 na Alemanha. Atualmente, os militares brasileiros têm feito já o nível 1. E a gente começa o curso nível 2, no meu caso, fazendo a prova do nível 1, juntamente com aqueles que tinham feito os 3 meses do nível 1. Tá? Aconteceu, então, que veio um rapaz da Ucrânia, já era um capitão, ele ficou 3 dias, chegou lá direto para fazer a prova no nível 2, foi reprovado e foi embora, nem chegou a esquentar o lugar. Tá? Cada um desses módulos, nível 1, 2 e 3, é composto por 500 horas de aula, e durante 3 meses. Para nós, no curso de Estado Maior, o nível 3 ele demora 5 meses, porque nós fazemos também um estágio, nós temos atividades complementares, nós temos um ensino específico da terminologia militar, nós temos também mais de uma semana de uma viagem de instrução a um centro de cidadania e liderança em Koblenz, que é um assunto, então, para um outro vídeo. Por isso, então, o nível 3 ele demora um pouquinho mais, mas, então, são 500 horas durante 3 meses, de uma forma intensiva. Então, esse é um ponto importante que eu quero destacar. Não adianta alguém achar que vai aprender um idioma estrangeiro tendo 30, 60 horas de aula por ano na escola, fazendo um cursinho, tendo 1 ou 2 horas de aula por semana, vai ficar 8 anos, ele não vai atingir o nível mínimo para passar para o segundo estágio. Então, essa é uma forma errada que, infelizmente, a gente tem trabalhado aqui, o ensino do idioma. E a gente se assusta. Como é que meu filho está estudando há tanto tempo e ainda não aprendeu? Como que eu passei a vida toda na escola aprendendo inglês e não consigo me expressar fluentemente? Claro que o fato de você estar já no próprio país, na imersão, ele facilita. Mas, então, aqui é matemática. Você tem que ter uma quantidade de horas, você tem que praticar, você tem que usar a sua capacidade de se comunicar, de se expressar. Mesmo que não compreenda tudo, mesmo que você não saiba exatamente qual é a palavra adequada, mas você vai se virar, você vai fazer força para que a sua ideia, então, seja transmitida para aquela outra pessoa. Tá? Os exercícios, então, eles são eminentemente práticos. Nunca foi passada essa pretensão. Você tem que entender tudo, palavra por palavra, mas você, então, trabalha de uma maneira que você compreenda as palavras principais, saiba do que se trata, saiba, a partir daí, ajustar o seu vocabulário. Um ponto interessante, a minha experiência com o idioma, foi que em um determinado momento eu passei a sonhar em alemão. Aí eu vi que eu já estava no nível bom, ou seja, o meu inconsciente, o meu subconsciente, eles já estavam processando as ideias. Eu não precisava mais ter aquela tendência natural que nós temos de querer traduzir. Vou entender alemão, vou passar para português. Vou pensar em português, vou passar para alemão.
vou fazer uma redação, vou fazer um rascunho em português, depois vou traduzir. Essa é a pior maneira do mundo, é a maneira de você não aprender o idioma. Você tem que usar aquelas estruturas, você já tem que responder usando as mesmas palavras, a mesma estrutura da pergunta que foi feita pela outra pessoa. Com isso, a gente vai chegar nesse nível bom e vai ser, então, capacitado para prosseguir. Então, as conclusões que a gente tem desse curso, teria muita coisa para contar e vai sendo, então, acrescentada à medida que nós formos desenvolvendo os outros temas. Mas, então, o primeiro ponto é a capacidade de se comunicar. Tá? Então, nós temos até um exemplo bem claro na Bíblia, onde Deus chamou Moisés para guiar o povo para a terra prometida, retirar do Egito, e Moisés argumentou que não sabia se comunicar, que tinha língua pesada, que ele era gago, que tinha uma série de problemas, e foi nomeado, então, o seu intérprete, o seu porta-voz, que foi o seu irmão Arão, e a história mostra, como nós vemos na palavra de Deus, que em determinadas oportunidades, a maioria das vezes, Arão ele foi mais um estorvo, mais alguém atrapalhando do que auxiliando, como a gente viu no período que ele fez o bezerro de ouro, mais adiante, onde ele se levantou contra Moisés, ele publicamente contestou a liderança de Moisés e até como um castigo ficou leproso. Mas isso aí é uma outra história, mas para entender então que nós temos que nos comunicar, nós temos a nossa ideia, nós temos o nosso pensamento, nós temos que trabalhar com a nossa equipe. Então, se nós não soubermos comunicar, todo aquele nosso esforço, a nossa capacidade, ela vai ser prejudicada. Tá? O outro ponto, esses cursos, eles têm uma validade do certificado para comprovar o seu nível de 3 anos. Então, a cada 3 anos, quando alguém vai fazer um curso, ele tem que comprovar essa capacidade, ou por meio de uma prova, ou então ele tem que fazer aquele módulo novamente. Tá? No meu caso, eu fiz o primeiro curso e retornei 7 anos depois, o meu certificado do nível 2, que eu havia conseguido, até algumas provas eu consegui fazer o nível 3, já não valia mais. Mas havia alguns militares que tinham feito há pouco tempo e estava válido. O ponto importante aqui, quando a gente tem um conhecimento, a gente não pode se acomodar. Eu aprendi inglês, eu aprendi espanhol há 20 anos atrás. Eu fiz uma prova e tenho um diploma, e acabou. Agora, não, para todos os efeitos, eu sou credenciado, eu sou habilitado, eu sou, então, creditado naquele idioma. Não adianta ter simplesmente um certificado. Então, nós temos que continuamente estar capacitando, estar movimentando, e ter essa formação continuada, essa educação continuada, para que sempre esteja em condições de se expressar naquele idioma ou qualquer outra área de conhecimento. Então, só para compreender, durante 7 anos que entre um curso e outro, eu continuei sempre estudando, escutando, lendo, escrevendo, mandando e-mail até para alguns antigos companheiros, outras pessoas que eram fluentes em alemão. Quando me chamaram para o curso, ele não estava previsto, é outra história que eu vou contar depois, foi no dia 23 de setembro de 2009 e eu tinha que embarcar no dia 8 de outubro de 2009. Então, menos de 2 semanas para toda a preparação. E eu fiquei muito tranquilo, sabia? Não vou ter problema. Vou chegar lá, o idioma não é problema, conheço a estrutura do curso, sei o que vai acontecer na sequência, tive a preocupação maior em acertar a parte administrativa, particularmente para a família que só ia posteriormente. Tá? Esse é o segundo ponto importante. E o terceiro, quando nós falamos um idioma, não adianta você falar o idioma ou você tentar se expressar nesse idioma como você fala no seu idioma nativo. Tá? Então, isso era bem comum. O pessoal identificava, ali é um estrangeiro falando alemão. Eu já percebia, que, até pelo sotaque, pela maneira que o pessoal falava, a origem dele. Isso aqui é um russo falando alemão, isso aqui é um turco falando alemão, isso aqui é um indiano falando alemão, um chinês falando alemão, um brasileiro falando alemão. Porque eles falam usando a mesma métrica, a mesma melodia, as mesmas entonações do seu idioma de origem. E não pode, você tem que literalmente assumir como se fosse um papel, tem que ser teatral, você tem que se expressar como a pessoa daquele país, a nativa daquele idioma, se expressaria. Então tem todo um movimento da boca, tem toda uma forma de respirar, tem toda uma forma de você entonar cada palavra, cada frase, que são características que são peculiares. Se a gente não entender isso, vai sempre deixar bem claro, é um brasileiro, então, que está falando alemão, está falando inglês, está falando espanhol. Então, para você ter essa credibilidade no idioma,
você tem que ter também essa dedicação. O Instituto ele ganhou, inclusive, um prêmio em 2018, um destaque na Alemanha, por seu projeto de levar o alemão para os estrangeiros, de propagar a cultura alemã no restante do mundo. E foi algo muito importante e eles têm valorizado isso bastante. Desses responsáveis foi também o meu professor, o Herr Knittel, uma pessoa assim, muito espirituosa, onde nós aprendíamos na sala de aula rindo, brincando. E um dia ele foi perguntar: vocês acharam que a gente estava só de brincadeira, que estava só contando piada? Olha o que nós praticamos aqui. Nós praticamos essa estrutura, nós praticamos essa ideia, nós abordamos esse tema, e nós vimos que realmente é verdade. Então, que pela essa forma lúdica de trabalhar, que nós atingimos esses objetivos. Tá? Então, com isso, a gente teve essa visão geral do Instituto Federal de Idiomas, o Bundesvernamt, como que ele funciona e como que ele é essencial para a difusão do idioma alemão, que capacita, então, os alunos estrangeiros, particularmente militares, mas também ao intercâmbio com civis, né, no nível de funcionalismo público, intercâmbio também com algumas universidades, onde eles são habilitados para dar prosseguimento no seu curso e aí sim atingir o objetivo específico para onde ele foi chamado. Mas é sempre um pré-requisito. Se não entender bem o idioma, não adianta, por mais inteligente que seja, por mais conhecimento que tenha, por mais destacado que ele tenha sido em toda a sua carreira civil ou militar, mas ali aquele ponto é o divisor de águas, a capacidade de se comunicar. Obrigado, então, e até a próxima oportunidade.